Esse é o discurso 17 do livro de ouro de Saint-Germain. O título é Os Andes. Saint-Germain, invocação. Ó poderosa presença infinita, onipenetrante inteligência, onipenetrante substância de luz. Ó poderosa presença, ascensionado Jesus Cristo, agora manifestado através de sua poderosa radiação. Rendemos louvor e graças a ti, ó poderoso irmão. Rendemos louvor ao sol central, aquele de cujo raio nós hoje recebemos. Da plenitude de tua vida radiante, ó Deus, inclinamo-nos em adoração perante tua poderosa presença. Trago-vos saudações do grande mestre, ó Deus Meru, cuja mensageira é nada. Ele está para uma certa grande montanha desta terra, cujo mistério será um dia desvendado. Como o mestre Himalaia está para a grande cadeia do Himalaia, nada acha-se comigo na cidade de ouro, sobre cujos raios gêmeos nós nos manifestamos no dia de hoje. Durante as próximas 7 semanas, conforme foi designado e como sentistes, nosso raio unificado virá a vós, sempre da cidade de ouro. Discurso. Quando estiveres suficientemente fortes para suportar a descrição, apresentaremos uma das mais extraordinárias narrações sobre o uso correto e incorreto dessa poderosa presença Eu Sou. Essa experiência real ocorreu onde é agora a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, em período muito remoto, quando os filhos de Deus começaram pela primeira vez a esquecer sua origem e a considerar como sua a grande energia de que eram conscientes. Os discípulos e a humanidade em geral têm apenas uma pálida ideia da desgraça que aqueles seres forjaram e de quão poderosamente essa força foi usada em certa época para fins egoístas. De condição semelhante nunca antes se teve conhecimento. Ainda hoje restam vestígios da cidade subterrânea na qual teve lugar esse acontecimento. Oh, que os filhos de Deus despertem para a extraordinária atividade e uso dos poderes de luz para o bem da humanidade, quando sua atenção estiver sinceramente concentrada nesta luz. Se os inúmeros estudantes dos diversos ângulos da verdade, hoje existentes na Terra, conseguissem afastar a ignorância da mente externa e crer nos aparentes milagres do decorrer das idades, como isso romperia a casca do eu exterior e deixaria penetrar a luz. A fé, que permite crer no que não se vê, é um dos mais poderosos meios de abrir a porta à atividade consciente da luz da presença Eu Sou. Da mesma forma que usais o automóvel e o avião para cobrir distâncias rapidamente, a grande presença Eu Sou que se utiliza do corpo. O corpo representa o avião, e a mente é o potente motor por meio do qual a presença Eu Sou o impulsiona. Tenho certeza que os discípulos não compreenderam como a dúvida assume forma sutil algumas vezes. Uma interrogação que surja na mente, consciente ou não, sobre o poder total da presença Eu Sou é uma forma sutil de dúvida. Aqueles que desejam ou procuram argumentar sobre a questão da realidade da grande verdade da vida, quer o aceitem, quer não, estão admitindo a dúvida em suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera, que uma vez tenha voltado sua atenção para a presença Eu Sou e nela se mantendo com firmeza, pode discutir, duvidar ou suspeitar da onipotência dessa grande presença. A forma de dúvida apenas perceptível que faz peneirar na mente argumentos referentes à origem de seu ser é simples falta de força para enfrentar a lei da resistência, força pela qual se avalia o crescimento do externo. Há uma diferença muito grande entre o raciocínio sincero para conhecer a verdade e a tendência humana de discutir a própria realidade que desejam aceitar.
Sempre acolhemos com a melhor boa vontade toda indagação sincera acerca da verdade, mas não nos deixamos influenciar pela intenção daquele cuja tendência predominante é argumentar contra a realidade da verdade. Quanto mais a discussão sobre a verdade é admitida na vida de um indivíduo, maior é a barreira que ele levanta, antes que chegue esse dia distante em que há de transpô-la. Os discípulos que criticam, condenam ou julgam esse canal de expressão da verdade se encontrarão seguramente à beira de um precipício no qual poderão cair a qualquer momento, devido exclusivamente às suas próprias criações. Desejo que todos compreendam que essa radiação de luz foi estabelecida visando um certo objetivo definido, e ela continuará fazendo seu trabalho, independente de qualquer personalidade ou de todas as personalidades existentes. Digo isso abertamente para que os estudantes dessa radiação possam compreender que estão lidando com forças poderosas, tão reais como a própria realidade. Aqueles que não podem suportar o teste e a radiação da luz não deverão nunca, jamais culpar quem quer que seja, senão a si mesmos, porque possuem livre-arbítrio e lhes foi dado o uso da poderosa presença Eu Sou, por meio da qual podem manter um autocontrole absoluto. Devo esclarecer-vos outra vez que, se fordes tão insensatos a ponto de procurar debater sobre a verdade sagrada que vos está sendo dada, para a vossa própria libertação e uso com pessoas que dela nada entendem, estareis mergulhando nas águas profundas da dúvida e indagações. Preciso dizer que, no passado, aos estudantes admitidos nos retiros para receberem instruções, nunca era permitido, nem mesmo lhes passava pela ideia discutir a verdade uns com os outros. Silenciosa e fervorosamente, punham em prática o ensinamento do mestre e alcançavam os resultados desejados. Melhor seria que os discípulos fossem apedrejados nas ruas do que condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada. Porque se penetrassem na presença Eu Sou, como lhes foi ensinado, todas as questões, todos os problemas desapareceriam de suas vidas, como a névoa ante o esplendor da luz solar matinal. Quero crer que todos os estudantes sejam suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença Eu Sou para governar e controlar o externo, a fim de que possam receber a plena presença, o amor, a sabedoria, o poder e a opulência da grande e toda-poderosa presença Eu Sou, que os torna aptos a pensar, sentir, viver e que lhes insuflou o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer francamente e com o centro de fogo acetado na consciência dos discípulos que o irmão e irmã que estão divulgando essas instruções são apenas mensageiros daqueles que conheceram e provaram essa lei durante muitos séculos. Esses grandes seres, para quem vossa atenção foi atraída, não são um mito ou criação da imaginação do externo. São seres vivos, amorosos e sábios, possuindo o poder que dirigem e usam à vontade, impossível de ser concebido pela mente humana. No passado foi concedido ao estudante um tempo quase ilimitado para que se definisse quanto à resolução a tomar, isso é, se ele optaria pela luz ou por vaguear, ignorando sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos já se sucederam muitas vezes, e chegou o momento em que os filhos de Deus devem tomar sua decisão final a quem desejam servir. Nunca antes na história do mundo foram proporcionados aos filhos da terra tantas oportunidades e assistência para usufruir o esplendor do sol da luz eterna de Deus e caminhar firme e destemidamente ao encontro do seu radiante fulgor, livres, para sempre livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve, qual manto de paz e tranquilidade. Torno a dizer aos amados discípulos:
Se não podeis sentir em vossos corações a verdade dessas instruções provindas de uma fonte de ouro e que vos são apresentadas, então nunca, em nome de vossa presença eu sou, diga ou faça algo capaz de desencorajar qualquer pessoa a propósito da luz que possa receber. A plena e genuína verdade eu dou na plenitude do grande amor do meu ser para que seu esplendor vos faça compreender e saber o que significa ousar, fazer e calar. Qualquer indagação em sua mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte de sua instrução somente impede seu progresso e te obriga a percorrer meses ou anos para realizar o que poderia facilmente fazer em poucas semanas, com a mente livre e em paz. Por ter vos escolhido, eu conheço e sinto cada um de seus pensamentos. É muito fácil para o discípulo imaginar que seus atos e pensamentos estão encobertos e são desconhecidos, mas para a hoste ascensionada não existe ato ou pensamento que possa ser ocultado, porque tudo o que pensais está registrado no mundo etérico que vos cerca, com tanta naturalidade como o nariz em seu rosto. Portanto, não cometa o erro de supor que é possível pensar ou agir em segredo. Pode esconder algo facilmente do eu externo, mas nunca da presença eu sou, que é a hóstia ascensionada, e para quem não existe obstáculo. Isso, meus queridos discípulos, é tudo que me é permitido dizer para vos ajudar e salvaguardar. No futuro, nenhuma outra referência a isso será feita. Lembrai-vos de que a decisão depende de vós, se quereis seguir adiante ou não. Direi agora algo mais admirador. A única razão que possibilitou o raio individual de Jesus ser dado àqueles que estão sob essa radiação presentemente foi porque 7 deste grupo de estudantes foram testemunhas da ascensão de Jesus, o Cristo, há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu então como ele os vê e está dando agora, não só seu reconhecimento, como também assistência. Da mesma forma que essa radiação chega até vocês, amados meus, assim também vai penetrando nos corações daqueles que podem receber a presença. Devido a essa radiação, muitos dos que têm profundo amor a Jesus ou de Jesus através dos canais ortodoxos serão despertados para a presença de Deus em seu íntimo. Além disso, a atividade conjunta de Jesus com a hóstia ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, por ser esta a época do ano em que a atenção dos humanos é mais facilmente atraída. Amados meus, parece inacreditável quando digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagens através da terra em todas as direções, tal como tendes estradas para ir de um extremo ao outro em vosso automóvel? Se compreendesses a estrutura atômica do planeta, não consideraria isso como algo inacreditável, porque esses grandes seres, que assistiram ao progresso da humanidade desde o princípio, têm apenas que usar certos raios para caminhar através da Terra tão facilmente como poderia andar através da água, com a diferença que deixam aberta a passagem atrás de si, enquanto que, ao atravessar a água, esta se fecha logo após e o caminho percorrido desaparece. O mesmo se verifica com os grandes seres que marcaram as trilhas para a humanidade em direção à luz. A trilha permanece para que os irmãos menores possam encontrar o caminho e segui-lo. Se por vezes eles cometem erro desviando-se para um atalho, tem a presença eu sou para chamá-los de volta ao poder maior e reconduzi-los para a frente, até que possam ser também portadores da tocha ou iluminadores do caminho para os que ainda estão por vir. Eu sou a poderosa presença que nunca se torna impaciente ou desanimada durante os longos períodos em que os filhos da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades dos sentidos, até que estas
lhe tornem tão repelentes que quase no último alento clamam em voz alta: ó Deus, salvai-me. Não posso deixar de sorrir quando imagino que poderei julgar-me um velho ranzinza, mas não é assim. Sou aquele que tem a coragem de vos dizer a verdade de que necessita, para que dela possa tirar proveito. Quando chegar a me conhecer melhor, verás que, afinal, não sou tão velho nem tão impertinente. Enquanto o discípulo abrigar dúvidas na mente, não se abrirão por completo as portas do ensinamento. Se reconhecer que vale a pena, e isso será determinado inteiramente pela elevação da humanidade em direção à luz, então os raios naturais se tornarão permanentes na atmosfera e serão recolhidos no centro do planeta. A Terra é composta de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico que interpenetra os 3 outros elementos. Os raios passam através do globo terrestre e onde eles se entrelaçam, esmaecem e formam essa radiação luminosa que é a atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na crosta terrestre, num ponto ao sul do centro do deserto de Gobi, e o outro entra exatamente no oeste do lago Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância há séculos atrás. Estes são os 2 pontos mais intensos de luz na Terra. Há sempre uma atividade cósmica efetuando-se em determinados eixos, que não pode sofrer interferência. As grandes leis cósmicas são exatas até os mínimos detalhes e não existe falha ou acidente em relação a elas. Não considere a não ser a grande presença eu sou. Vigiai e governai seus sentimentos, porque se não os fizer, chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. Muitas vezes, quando acontece algum dissabor ao discípulo que conhece a lei, ele fica decepcionado. Entretanto, deveria voltar-se imediatamente para a presença eu sou e perguntar-lhe o que deve fazer. Mas como mantém a atenção fixa no desapontamento, às vezes é preciso quase ser sacudido por um terremoto para livrar-se disso. Usai a afirmação: esta resistência deve ceder, a visão e a audição devem manifestar-se. Empregai com firmeza a declaração: eu sou a presença de minha perfeita visão e audição, para sanar essas condições. Todos deveriam usar a afirmação: eu sou minha visão e audição perfeitas. Os contos de Mil e Uma Noites, originalmente vieram dos mestres, que o divulgaram como uma verdade velada para auxiliar a humanidade, e aqueles que neles acreditaram com fé receberam manifestações maravilhosas. No começo dessas experiências admiráveis é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador, e se pudermos obtê-lo, torna-se realidade. Existem sempre as 2 atividades da lei quando penetramos profundamente na sua ação. São elas: primeiro, condensação; segundo, eterificação. Segui em frente serenamente, não deixeis que tempo, lugar ou coisas interfiram. A mente externa precisa manter-se calma e constante, e a vontade externa com a interna devem tornar-se uma. À medida que a atenção se fixa nisso com firme determinação, mais a operação interna vos será revelada, até que possais manipulá-la conscientemente. Esse foi o discurso 17 do livro de ouro de Saint Germain. Obrigada. Obrigada, mestre Saint Germain.